O tema é o cristão dos últimos dias. É importante a gente tratar um pouquinho sobre a vida cristã nesses últimos dias. Eu peguei o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Este texto está trazendo as últimas advertências para a igreja e traz uma revelação impactante. No final, nada irá mudar. Para quem tem essa esperança de viver uma vida meio errada e no final voltar, saibam disso. Esse texto aqui acaba com isso. No final, nada irá mudar. O justo vai continuar na sua injustiça, o imundo vai se atolar na sua imundícia, mas o justo vai ampliar a sua justiça. Então, é assim que, essa é a advertência aqui nos últimos dias, né? As pessoas seguirão o rumo que já tinham traçado em seus corações. Nada mudará. O texto mostra duas categorias de pessoas: os injustos e impuros, e os justos e os santos. Veja que os impuros não irão se limpar, mas irão se atolar na impureza. Mas também os atos de justiça dos justos irão ser ainda mais límpidos. É importante a gente observar isso, porque tem muitas pessoas enganadas na vida cristã. Eles estão achando que vai levando a vida malemar, mais ou menos, e no final eu me ajeito. Como eu já ouvi de muitas pessoas. Não, gente. O caminho que estiver traçado nos corações é o que vai permanecer até o final. É por isso que nós precisamos purificar os nossos corações. Nós precisamos ter objetivos muito bem definidos para que a gente não venha ser pego de surpresa no final. E no final, a nossa consciência vai estar, as pessoas estarão lá no lamaçal e está tudo bem, está tudo certo. Porque já não tem mais a consciência. É importante. Mas eu vou trazer algumas coisas que podem levar as pessoas a pegar esse caminho, a se desviar realmente do que se deve ser vivido com Deus. E uma das coisas que eu alistei aqui é as mídias. O Jesus das redes sociais não é o Senhor descrito na Bíblia. Ele é apenas protetor dos pecados do povo. Ele só protege o pecado do povo. Eu peguei aqui algumas coisas da mídia, principalmente eu peguei de página de pessoas que se declaram evangélicas. Eu não peguei de qualquer lugar, não. Eu peguei de páginas de pessoas que se declaram evangélicas. E eu achei aqui algumas coisas importantes. Por exemplo, não use a religião como escudo para promover o ódio, abuso e rejeição das pessoas LGBT. Jesus ama incondicionalmente, sem distinção. Então, é isso que está dizendo. O que está descrito aqui, filosoficamente, é bonitinho, mas é totalmente contrário aos princípios bíblicos. Esse Jesus que eles estão falando aqui não é o Senhor descrito na palavra. E o que acontece? Essa pessoa aqui se declara evangélica e está defendendo o amor livre. Como assim? Como assim? Não é isso que está. As pessoas a gente ama, mas o pecado a gente combate, seja de quem for. O próprio Deus destruiu 2 cidades por causa desse pecado e nós vamos ser coniventes, amiguinhos? Não, gente. Está errado. O pecado a gente combate, a pessoa a gente ama. Então é importante a gente saber fazer essa distinção, para que a gente não ocorra no mesmo erro dessa pessoa que postou isso
Postou, não é que curtiu, ela postou na sua página. Esse não é o Jesus da Bíblia. A melhor religião é aquela que te aproxima das pessoas através do amor e não aquela que te afasta através do preconceito. Sabe o que está acontecendo aqui? É verdade? Em parte é verdade. Só que nós não temos preconceitos. Nós temos princípios e valores. É diferente. Eles distorcem e colocam do jeito que realmente as pessoas... É verdade. Quem não tem uma fé firmada, enraizada na palavra, vai compartilhar com isso porque está tão bonitinho, não é? O preconceito é verdade. O evangelho não tem lugar para preconceito. O que Jesus disse lá em Marcos 16, 15, 16, acaba com qualquer preconceito. O cristão não pode ter preconceito, porque lá diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Até para os LGBT. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então não é preconceito, é princípios e valores. Quem não crer vive a vida do jeito que quiser, porém será condenado. Não somos nós que temos preconceito. É os princípios e valores bíblicos que estão sendo quebrados. É até bonitinho filosoficamente, mas completamente contrário ao Jesus que é anunciado biblicamente. Outra coisa, eu não me importo com o que os outros pensam de mim, exceto os cachorros. Eu quero que os cachorros gostem de mim. Isso aqui parece tão bonitinho, né, nos protetores de animais, mas está em versos valores. Como assim eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim? O cristão precisa se importar. O cristão precisa se importar com o que as pessoas pensam dela. Na criação, Deus criou o homem para ter o domínio sobre os animais, não os animais sobre o homem. Inverteu-se valores. Hoje um animal tem muito mais valor do que uma pessoa. Se alguém atropelar um animal na rua, eles falam, usam palavras de baixo calão. Usam palavras que não é nem bom a gente citar aqui. De canalha para baixo. Porque atropelou, por exemplo, um animal. É capaz de, em determinadas pessoas, são capazes de linchar uma pessoa porque atropelou um animal. Deus criou os animais para que nós cuidássemos. Nós não podemos maltratar. Se você não pode cuidar do animal, então não tenha. Mas nós não podemos inverter os valores, que o animal tem mais valor do que uma pessoa. Jesus não morreu por nenhum animal. Ele morreu pelas pessoas. Princípios e valores bíblicos estão sendo corrompidos, mas filosoficamente é bonitinho, né? Vai achar aceitação. Por quê? Porque é politicamente correto. E as pessoas estão tão preocupadas com o politicamente correto que estão esquecendo princípios e valores. Eu preciso me importar sim com o que as pessoas dizem a meu respeito. Agora, dentro dos princípios e valores, eu tenho que defender ferrenhamente. Outra frase. Minha história favorita da Bíblia é aquela onde Jesus não deixa uma prostituta ser apedrejada por um bando de macho escroto. Só ali você consegue perceber 3 coisas. Ele não gosta de gente hipócrita, ele abomina a violência e ele não faz distinção de pessoas. Se for olhar, tá bonitinho aqui, né? A pessoa que está falando aqui está quebrando princípios e valores. Olha como está se referindo a uma pessoa. Está sendo aqui, no caso, feminista. Nós não podemos ser nem machista e nem feminista. Não há lugar no evangelho para essas coisas. Não há lugar. O homem tem valor e a mulher tem valor. Só que cada um tem o seu papel. Hoje em dia, as pessoas estão confundindo. Porque cada um tem o seu papel. No lar, cada um tem o seu papel. Na sociedade, cada um tem o seu papel. E as pessoas estão invertendo valores. E aí saem frases como essa. Pode ser até bonitinha, né? Aceitável, mas está completamente incoerente com o evangelho. Para um evangélico postar isso aqui. Outra coisa, Jesus ensinou a amarmos o próximo, não a sermos fanáticos religiosos que não amam ninguém. Gente, isso aqui é os xiitas, né? Eles confundem nós defender os princípios e valores como fanáticos. Eu não sou fanático religioso, não. Mas eu defendo meus princípios e valores com todas as minhas forças.
Mas não sou fanático religioso, não. Fanático religioso é lá os escribas e fariseus que não largaram mão da sua posição quando chegou aquele que deveria assumir. E hoje nós estávamos conversando sobre isso. Que honra seria para eles fazer a transição, né? Entregar o sacerdócio para o Cristo. Que honra seria, mas não, eles não largaram o osso, de jeito nenhum. Então, gente, são frasezinhas que estão por aí, vocês vão se deparar. Não compartilhe com essas coisas, gente. Por mais que seja até bonitinho. Agora, ó, outra coisa aqui, ó. O brasileiro tem que aprender que o empresário não dá empregos. Ele contrata o teu trabalho para adquirir lucros. Não existe caridade nisso. É por causa desse tipo de pensamento que existem as greves. Nós estamos com greve dos Correios. Um cristão deve participar de uma greve? De jeito nenhum. Um cristão deve se rebelar contra os seus patrões? De jeito nenhum. Nós não podemos, nós não temos margem bíblica para esse tipo de coisa. Deus, ele não é a favor da escravidão, né? Da injustiça. Mas se nós não estivermos contentes onde a gente está trabalhando, por favor, chega, fala, ó, não faça por merecer ser mandado embora. Chega e conversa, ó, eu quero sair da empresa, aponte seus motivos, e tchau, e Deus abençoe. Não ir lá aprontar, começar a faltar, quer dizer, o mau testemunho. Não, simplesmente chegou, não dá para mim, estou indo embora, me dá minha malinha, estou indo embora, e acabou. Não, nós não temos margem para esse tipo de pensamento aqui, ó. Outra, ser gay não é uma escolha, ser homofóbico é. Como que não, gente? Quem estuda comportamento sabe disso. Ser gay é uma escolha, é um comportamento. A pessoa que, nasceu assim, não nasceu assim. Não nasceu assim. Então nós precisamos tomar cuidado porque parece tão bonitinho, né? E ser homofóbico é errado, nós não podemos homofóbico, só que está errado o conceito de homofóbico, da homofobia, que estão colocando qualquer coisa é homofóbico. Não é, gente. Eu não sou homofóbico e não defendo que alguém seja. Porém, eu sou totalmente contra a prática do homossexualismo. Eu não sou contra o homossexual, mas a prática do homossexualismo está errado biblicamente. Eu tenho que amar o homossexual, sim. Mas não posso ser conivente na prática dele. Se perguntar, está errado? Está errado. Outra coisa, o inferno está vazio, os demônios estão aqui. Meia verdade. Só que olha quem são os demônios. Os líderes religiosos estão colocando aqui. Deturpando algo tão terrível quanto é o inferno. Nós precisamos falar mais sobre o inferno. As pessoas perderam a noção do que é o inferno. Então nós vamos precisar fazer uma série de estudos a respeito disso, porque está tão deturpado que as pessoas não têm mais noção do que seja o inferno. Então eu trouxe aqui essas postagens, né, de pessoas que se declaram evangélicas, para que vocês saibam que esse tipo de postagem não deve fazer parte dos teus compartilhamentos, nem dos seus likes, porque isso aqui está completamente fora dos princípios da palavra de Deus. Então o Jesus das redes sociais não é o Senhor descrito na Bíblia. Ele é apenas um protetor dos pecados do povo. E é colocado nas redes sociais, Jesus ele protege a homossexualidade ao invés de repreender o pecado. Porque diz, Jesus é amor, como está ali incondicional. E não importa a maneira com que eu faço o sexo. Como que não importa? Como que não importa? Importa sim. Então a gente precisa tomar cuidado com esse Jesus apresentado nas redes sociais. O Jesus nas redes sociais é apresentado como aquele que protege o rebelde, mas não cobra a sua rebeldia. Porque eu sou a igreja. Vocês percebam que tem uma propaganda... isso, aquilo, eu sou a universal. Essa ideia está sendo difundida faz tempo, não é de agora. Agora com mais intensidade. Como assim, gente? Eu sem você eu não sou a igreja. Eu faço parte, eu sou membro. 1 Coríntios 12. É só pegar os 1 Coríntios 12 aí que você vai ver que alguma coisa está errado nesse conceito. Jesus também protege o pecador sem cobrar o pecado dele. Como assim?
Ele é só amor, o amor é suficiente para tudo. Não, eu tenho a minha parte, eu preciso me arrepender. A salvação, ela divide-se em duas partes. Uma é de Deus, ele já fez. Agora a outra é nossa. Para alcançar o sacrifício da cruz, tem a minha parte. E essa é minha parte, porque a de Deus, ele já fez. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque está sendo anunciado aí um Jesus das redes sociais que não é o Jesus da Bíblia. Nós precisamos tomar cuidado com isso. A mídia apresenta um povo evangélico que não corresponde, de fato, com o povo evangélico. E a gente olha, a maioria das pessoas, qual a ideia que eles têm? É aquela que eles vêem lá na televisão, é aquela que eles vêem nas redes sociais. O verdadeiro povo evangélico não aparece. Não está na mídia. O verdadeiro povo evangélico está trabalhando dentro de sua casa, com seus filhos, com seus pais, com seus parentes, com seus vizinhos. Está trabalhando dentro da sua casa, dentro da sua igreja, no seu bairro, na sua cidade. Aí está o verdadeiro evangélico. E por que o verdadeiro povo evangélico não aparece? Porque ele não trabalha para aparecer. O verdadeiro povo evangélico trabalha para que o nome do Senhor seja conhecido. O verdadeiro evangélico torna conhecido o nome de Deus através do seu testemunho pessoal e não por causa do seu discurso. Nós não podemos ser confundidos. A prática evangélica fica com a noção que se vê na mídia e muitas vezes pessoas ouvem o que o fulano não sei quem lá disse lá na mídia e não ouvem o que o seu líder aqui na igreja falou. Fica com o conceito que aprendeu lá na mídia, lá nas redes sociais e não acata o que o seu líder, o seu pastor falou. Isso é uma aberração. A pessoa nem conhece aquele que falou lá, por exemplo, tem muitos conhecidos aí. Mas você convive realmente com ele? Você sabe como que é o dia a dia da pessoa? Você já teve a oportunidade de ser aconselhado ou ter um convívio com ele no seu dia a dia? Normalmente, o que se faz? Fica com aquilo que é mais fácil de praticar. Porque tem muita gente boa também. Mas separar o joio do trigo que está difícil. E muitos não têm condições de fazer isso. Então, qual que é o meu conselho? Se você viu alguma coisa, se ouviu alguma coisa, não venha confrontar, venha perguntar. Tudo o que se ensina a respeito de fé tem que estar aqui, dentro da palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas pegam o texto fora de contexto para combater ou para formar uma heresia. Não, gente, tem que estar, a Bíblia aprova a Bíblia. Nós precisamos ver, está dentro do conceito bíblico? Sim, se estiver, amém. Eu tenho que dar a mão palmatória. Agora, se não estiver, pode ser quem for. Eu não vou ceder as escrituras porque o fulano é famoso ou está na mídia. Não, gente, nós precisamos parar com esse tipo de coisa. Porque muitas vezes a gente vem confrontar e não perguntar ou querer uma explicação melhor. Já vem para o confronto, então está errado. O povo evangélico não está representado nas redes sociais não, viu? O povo evangélico não aparece. A maioria, não vou generalizar, mas a grande maioria não tem nada a ver com a prática bíblica. Cuidado. O verdadeiro evangélico valoriza os princípios e valores bíblicos. Nós estamos aqui num grupo bom, O que diz o Efésios 6, 1 e 2? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha o que está escrito aqui. Honra teu pai e tua mãe, sede obediente a vossos pais no Senhor. Quer dizer, enquanto os pais estiverem dentro dos princípios bíblicos, eu devo obediência e submissão. É só se os pais quiserem proibir vocês de servir a Cristo, ou quiser obrigar a vocês a fazer coisas que contrariam a fé evangélica. Então aí vocês não devem obediência, senão vocês devem obediência a vossos pais.
Os filhos têm que obedecer aos pais. E não é só obedecer, precisa honrar aos pais. É mais do que obedecer. Então, se nós, como povo evangélico, não valorizarmos esses princípios, nós deixamos de ser o povo evangélico. Só de nome, não de fato. Então, temos que ter cuidado. Efésios 6:5 diz assim, ó: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoa. Como que nós podemos honrar nossos patrões ou os nossos subordinados? De que forma? Servindo bem na presença ou na ausência. Servindo como ao Senhor, considerando outro superior a nós. É assim que nós servimos bem ao Senhor, servindo aos outros. Então nós não podemos quebrar esse princípio de honrar tanto os patrões quanto os nossos subordinados. Também o verdadeiro evangélico, ele honra os seus líderes espirituais. E de que forma? Amando e obedecendo. Olha, tem duas coisas importantes: amando e obedecendo. Porque a obediência sem o amor, ela se torna um fardo. Então, quando nós amamos, fica fácil para a gente servir as pessoas quando a gente as ama. Não é pesado para a gente servir ou honrar ou obedecer quando a gente ama. Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Gente, você querer ser igual ao teu líder é honroso. E muitos dizem, olha lá, puxa saco. Não existe isso. As pessoas querer ou usar expressões ou jeitos do que o líder espiritual tem é honroso. Não está copiando, está seguindo o exemplo. Então não é errado você seguir. Tanto é que os pais, os filhos é honroso por ter os pais como exemplo. Seguir o exemplo dos pais. Honrar os pais, amar os pais. Assim também com os líderes espirituais. Então diz aqui, imitai a fé deles. Não é errado vocês imitar o Rafa, a Ju, o Binho, a Érica, a minha, a pastora Margarete, o pastor Gedide. Não está errado, não. É honroso. É muito bonito quando essas coisas acontecem. Isso mostra a firmeza, o amor, o ensinamento. Então é importante. Aí o 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar de coração confirmando com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Gente, a falta de submissão faz com que os líderes trabalhem por vocês ou por nós, gemendo, com dificuldades.
E muitas vezes perdendo o sono, muitas vezes com sacrifício, muitas vezes tendo que enfrentar situações difíceis. Isso não seria útil para vocês. Isso não é útil para nós. Por isso que nós temos que obedecer de pronto. Falou, acabou. Não precisa ficar repetindo. É isso que está ensinando aqui o texto. Por quê? Porque, gente, nós temos consciência que um dia nós iremos prestar conta de cada um de vocês diante de Deus. Quando Jesus, lá em João, deu conta do seu ministério a Deus, ele disse: Senhor, só um que se perdeu, que é o filho da perdição. Ele teve que prestar conta do trabalho dele. Você acha que eu não vou ter? Vocês não terão que prestar conta? Terão sim, teremos sim. Mas vocês têm que confiar então no trabalho. Para isso vocês precisam amar a liderança de vocês. E se falou, está falado. Mas o fulano de tal disse isso ou disse aquilo. Não interessa. O que o meu líder disse? Foi isso. Então está certo. Mostrou na Bíblia? Mostrou na Bíblia. Então está certo. Não interessa o que o fulano ciclano. Se o líder falou e mostrou na Bíblia, de acordo com o contexto ou a visão bíblica, acabou, gente. É preciso amar e ser submisso, porque senão não é útil para vocês. É fácil? Não é fácil, não. Mas é assim que a banda toca. O que mais? Por que o verdadeiro evangélico valoriza os princípios e valores bíblicos? Então, ele honra a sua igreja. O evangélico precisa amar, ele precisa honrar a sua igreja. Mas está uma campanha na mídia que está muito mais difícil para quem não conhece se converter de fato. Porque está sendo primeiro. Eu não falo de religião, eu falo de Cristo, gente. Todas as pessoas, elas têm noção de que elas precisam seguir uma vida religiosa. Nós não podemos ser apenas religiosos, mas ter uma vida religiosa todos precisam. Aonde que eu vou praticar minha fé? É na igreja, com os meus irmãos. É sendo um com eles. Mas está uma campanha que eu não falo de religião, eu falo de Cristo. Como assim? A pessoa ainda não entendeu. É porque Jesus não tinha religião. Será? Aonde que ele pregava? Aonde que ele servia a Deus junto com os apóstolos e os demais? Aonde que ele ia? Na sinagoga, no templo. Isso não é uma vida religiosa? Todos os conceitos religiosos, quem criou foi Deus. É só ir para o Antigo Testamento. Ele viveu uma verdadeira vida religiosa. Na tua vida de fé, na tua vida, usar, entre aspas, religiosa, imite Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores. Nós precisamos ter exemplos de fé que conviva conosco para que a gente consiga ter uma prática de fé. Nós precisamos honrar sim a nossa igreja, amar a nossa igreja. E de que forma que nós honramos a nossa igreja, Servindo de todo o coração, sendo exemplo, entregando os nossos dízimos e ofertas, que não se fala, parece um pecado falar dessas coisas hoje na igreja, não se fala. Agora, o que Jesus disse lá em Mateus 23, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Olha o que ele diz depois. Devíeis, porém, fazer estas qual? A justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas. Quais aquelas? O dízimo do endro, da lã e do cominho. O que Jesus está dizendo aqui? O que nós podemos aprender aqui? Que Jesus está dizendo que não existe vida de fé sem justiça, misericórdia e fé e sem dízimos. Não é isso que ele está dizendo aqui? Leia! Gente, e as pessoas estão descendo pau porque tem gente que erra em relação a isso. Eu não faço isso, gente. Então, vocês não têm esse mau exemplo para falar contra dízimos e ofertas. Vocês não têm esse mau exemplo, não. Eu nem sei quem dá e quem não dá dízimo aqui de vocês. Mas vocês não têm esse mau exemplo de má administração em relação a isso. Nós prestamos conta de tudo, o que entra e o que sai.
É tudo transparente. Não sou eu, são 10 pessoas que cuidam das entradas da igreja. Que tem 7 que são os administradores e tem mais 3 que é o conselho fiscal, que revisa tudo o que é feito pela diretoria. E eu nem faço parte. Jesus está ensinando que o verdadeiro cristão ele precisa contribuir na sua igreja. Também, porque aqui a gente não paga a luz, vai lá na Eletro e diz assim, vim pagar a luz, Senhor, que a luz esteja paga. Eu não chego lá no rapaz do aluguel, eu chego, Deus te abençoe, e tá pago o aluguel aí. A gente não faz isso. Então nós precisamos tomar cuidado, gente. Nós precisamos honrar a nossa igreja com o nosso serviço. É honroso. Por exemplo, aqui, nós temos pessoas que, vocês perceberam como a igreja é limpinha? Vocês perceberam? Vão nos banheiros para vocês verem. Vão no púlpito, vão passa aí para vocês verem as cadeiras, tudo limpinho. Por quê? Porque tem uma equipe que trabalha. Essas pessoas, elas estão servindo a Deus, servindo a igreja local. Não é pecado você defender um local onde você congrega, mas é colocado como pecado. A turma está perdida, não sabe mais o que defender. Agora, quando Jesus ele viu a viúva dando dízimo gasofilácio e viu as pessoas dando dízimo gasofilácio, se fosse errado, ele iria falar o seguinte, tira o gasofilácio, está errado. Ele não fez isso, ele usou o exemplo da mulher, essa deu mais, essa deu mais, porque ela deu da sua pobreza tudo que ela tinha. Quer dizer, ele observou e deu valor, ele não condenou. Agora, hoje as pessoas estão condenando. Como assim? São melhores do que Jesus. Cuidado, gente. Então, de que forma que nós honramos a nossa igreja? Nos dispondo a ajudar no que for necessário, na limpeza, na organização, na diretoria, mas tudo isso para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façar outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, gente, não é demérito alguém que limpa a igreja. Eu fiz isso por anos, eu e minha esposa. A gente vinha para cá, ali do lado de Santo Antônio, e nós vinha mais cedo porque nós limpava a igreja antes do culto. Dava maior correria, mas nós fazia até se levantar pessoas que começaram a fazer. Mas a gente vinha, eu, ela e o Fernando. E aqui, muitas vezes o Binho, a Érica, o pessoal que vinha um monte, né? Ajudava a gente também. E muitas vezes eles. Não é demérito nós fazer essas coisas. Isso é honroso. Ainda que você não faça nem a faxina da tua casa. Mas na igreja é honroso. É honroso demais. Por quê? Porque você está fazendo para Deus, gente. Você está fazendo para Deus. E aqui eu estou falando geral, não é só menina, é menina e menino, homem e mulher. Não é demérito, não, fazer, ajudar na organização da igreja, na limpeza. Tem uma festa, beleza, vamos comer e beber. E quem que vai limpar depois? Ninguém quer limpar. Todo mundo vai pegando sua biblinha. Não, tem que se preocupar. Peraí, quem que vai limpar? Por quê? Porque é para Deus, gente. É para Deus. Então nós precisamos ter esse cuidado. Nós devemos honrar nossa igreja de todas as formas possíveis. Por quê? Porque nós precisamos honrar a Deus. E se nós não aprender essas coisas antes, a gente não vai saber honrar a Deus. Eu trouxe um estudo, e eu acho que foi passado aqui para vocês também, né? Sobre submissão. Aonde que começa a submissão? A submissão começa lá em casa, aí vem para a sociedade, aí vai para o trabalho, vai para o casamento, vai para a igreja e vai para Deus. Todo esse caminho de submissão é para você aprender a ser submisso a Deus. Porque se você não souber ser submisso lá na sua casa a seus pais, na sociedade aos professores, no trabalho aos seus líderes, chefes, na igreja aos seus líderes espirituais, você não vai ser submisso a Deus, você não aprendeu o caminho. Todo esse caminho é Deus te ensinando o caminho da submissão, que você precisa aprender. É a oportunidade que Deus te dá desde lá da tua casa para você um dia ser submisso a Deus. Porque o provérbio diz que aquele que corrige o seu filho, o pai que corrige o seu filho, ele livra a sua alma do inferno. Porque a pessoa não vai aprender a ser submissa a Deus, se não aprender a ser submissa aos pais.
nós precisamos honrar a Deus, sendo submissos, trabalhando, fazendo, nos doando. Nós precisamos sim, sendo santo, fugindo do pecado. 1 Pedro 1, vamos ler desde o 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Nós não podemos nos apoiar, ninguém é perfeito. Mas também, isso é só para o pastor. Não, gente, é para todos nós. Ser santo, nos tornar, porque nós não vivemos em pecado, mas é possível então ser santo? É possível sim. Essa é a nossa busca diária. Não vou falar para vocês que o estralar de dedo, né? Não, mas é a nossa busca diária. Então, cuidado, nós precisamos aprender a honrar Pai, para chegar um dia a honrar Deus. No nosso procedimento, em tudo, na nossa maneira de viver, no nosso cotidiano. Nós precisamos, então, honrar a Deus. Esse é o verdadeiro cristão. Jesus é Senhor e um dia Ele irá pedir conta de tudo o que você fez através desse corpo, seja bom ou ruim. O que você está praticando nesses últimos dias? A qual categoria você se encaixa nesses últimos dias? Você se encaixa nos puros e justos ou nos impuros e nos injustos? Porque só tem essas duas categorias. E no final, as pessoas vão seguir o que estão praticando, seja bom ou ruim, acabou. É o que está escrito aqui. De onde você está buscando o teu conhecimento de Deus nesses últimos dias? Dos teus líderes espirituais ou da internet? Ou das mídias sociais? Isso fará toda a diferença no teu comportamento, puro ou impuro. O discipulado foi o único método de crescimento espiritual deixado por Jesus. Ainda que haja uma campanha para que você ande sozinho, sem depender, entre aspas, de ninguém para viver a tua vida de fé, o autor da salvação, quer dizer, Jesus Cristo, não deixou outro método além do discipulado. Siga o mestre. Nós precisamos entender que o discipulado foi o método usado por Jesus. E hoje estão querendo nos roubar. Não, você pode andar sozinho. Não, há uma categoria chamada desigrejados, que eles não preciso congregar não, posso levar minha vida sim. Será? Gente, talvez um dia, quando eles procurarem voltar, não tem mais o que fazer, porque o puro vai continuar na sua pureza e na sua justiça, e o injusto vai continuar na sua impureza e na sua injustiça. Que Deus nos abençoe, e nós possamos entender que o verdadeiro evangélico é aquele que segue os princípios da palavra de Deus. O resto é falácia.